Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um trabalho que eu tenho gostado bastante, que é um quadrinho aí escrito e desenhado pelo Isaac, que se chama Scooby-Doo Crônicas de Cooksville. Hoje eu vou trazer aí o primeiro capítulo para vocês conhecerem essa história, que tá muito boa. A história começa com o Salsicha indo pro colégio em um skate, só que ele está tão rápido que ele não consegue aí parar o skate. E meio que sem querer, durante o trânsito, ele quase atropela a Daphne. A Daphne acaba saindo do carro um pouco irritada, chama até o Salsicha de maluco e pede para ele olhar por onde anda. E na tentativa do Salsicha parar o skate, ele acaba atropelando o Fred, que ia passando. E mesmo depois do ocorrido, o Salsicha ainda tenta se explicar pro Fred, mas ele não quer nem saber. É então que o diretor da escola acaba aparecendo, acaba dando uma bela bronca no Fred e no Salsicha, e acaba colocando eles de castigo. Então o Fred sai de lá nervoso porque acabou de ficar de castigo por causa do Salsicha. E depois do ocorrido, o Salsicha vai conversar com a Velma e ela acaba explicando tudo o que aconteceu. E numa cena que eu achei aí muito boa, a Velma acaba dizendo pro Salsicha que o Salsicha é o herói dele, pelo fato dele ter atropelado o filho do prefeito. E depois a Velma fala que acha o Salsicha demais e que sempre fala isso pra ele e pede pra ele acreditar. E ela também fala que ele só tem um pequeno probleminha, que ele é um pouco atrapalhado. É quando o Salsicha fala que ele está cansado de ser o cara atrapalhado, e depois que ele fala isso, ele meio que acaba percebendo que a Velma só tá querendo ajudar ele e acaba aí agradecendo pela Velma por tudo que ela falou. E o Salsicha pergunta pra Velma se eles vão aí poder se ver depois do castigo, caso ela queira esperar ele ainda. A Velma fala que vai pensar no caso dele. É quando a cena é cortada e a gente vê aí a Velma entrando na sala de aula e a gente vê aí a Daphne reclamando por causa da sua nota, que ela acredita que tá um pouco injusta. É quando o professor da Daphne fala para ela se lembrar que o professor é ele e que não há nada de errado com a nota dela. E o professor ainda complementa falando que não é porque ela é uma Blake ele vai alterar a nota da Daphne. E meio que ela fica irritada e fala que não está falando da família dela, e sim do desempenho dela na escola. O professor dá mais uma bronca na Daphne, falando que não vai alterar a nota dela de nenhum jeito e pede para ela baixar o tom da voz, caso ela não queira ir para o castigo. A Daphne, ainda inconformada com a sua nota, acaba falando que não tem sentido e acaba chamando a Velma de nerd. Daí a Velma se irrita e vai de certa forma aí tirar satisfações com a Daphne. E ela fala num tom bem sarcasticamente que tá nem aí para o que a Daphne pensa dela. Então o professor pede para elas parar e ele fala se a confusão continuar, elas irão aí para o castigo. E ele fala também que elas receberam as notas que merecem. E a Velma, ainda insatisfeita com tudo, fala a nota que você merece. E antes dela terminar a frase, a cena corta e a gente vê aí que todo mundo ficou aí no castigo depois da aula. E ali a gente tem uma referência bem bacana, cara, que atrás tem um nome das Hex Girls. O Isaac meio que coloca essas referências assim pra gente ir pegando aos poucos, e isso eu acho aí bem legal. E meio que ao castigo, a Velma começa a ter uma espécie de crise e ela começa a pensar o que ela está fazendo no castigo, já que ela é uma estudante exemplar. É quando o Salsicha vê a Velma e acaba pedindo para ela ter calma, que o castigo não é tão ruim assim. E a Velma, um pouco com medo, acaba falando para o Salsicha que ele já repetiu de ano, mas o Salsicha de certa forma tenta escapar da conversa e acaba falando para ela não se preocupar, porque ela é uma boa aluna e sempre tira boas notas. Pelo fato do Fred estar se balançando e a cadeira dele está tocando na mesa da Daphne, ela pergunta o que é que o Fred está fazendo ali, já que ele tem treino de futebol em vez de estar batendo a cadeira na mesa dela. Então o Fred, com um tom bem de deboche, acaba falando sim, sua majestade. E então ele olha para o Salsicha e acaba falando que o Salsicha estava disposto a levar alguém para detenção. E o Salsicha ainda tenta pedir desculpa por tudo que aconteceu e ele fala que não foi ele que trouxe as meninas pra cá. É quando a Daphne mais uma vez acaba falando que não tinha o porquê dela abrir a boca dela por causa da nota. E o que eu acho mais engraçado é o jeito que a Velma se comporta no castigo. Parece bastante aqueles personagens de anime quando algo acontece. Tudo isso acabou me lembrando um pouco o que aconteceu em Scooby-Doo Mistério Começa. Não sei se isso foi uma referência que ele fez, mas o fato da turma toda ficar de castigo no final da aula, do Salsicha ser um pouco
atrapalhado, me veio isso na mente. É algo que eu gosto bastante. Scooby-Doo Mistério Começa é um dos meus filmes favoritos. Eu acho muito bom que o Isaac tenha feito essa referência ao filme. Então Velma e Salsicha acabam indo para casa depois da detenção, e na volta para casa, Salsicha e Velma acabam conversando de tudo que aconteceu durante o dia, e a Velma acaba falando pro Salsicha que acha ele um cara muito legal e que ele só precisa aí achar o seu propósito na vida, fazer o seu melhor e tentar coisas aí que ele gosta. E o Salsicha acaba falando um pouco triste, que às vezes ele só queria um amigo que entendesse ele. Então a Velma acaba falando também um pouco triste que ela é amigo dele. E cara, essa foi uma cena que me cortou muito o coração, porque eu achei essa relação da Velma com o Salsicha muito bonito. E era algo que eu sempre queria que fosse abordado na franquia. E eu estou muito contente que o Isaac está trabalhando isso nessa HQ. Bom, o primeiro capítulo se encerra por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aí. E deixa nos comentários se vocês vão querer a parte 2 dessa história. E a gente se vê semana que vem, gente. É isso aí, valeu, falou e até a próxima. Tchau!